Pessoal, hoje nós vamos refletir juntos sobre a palestra espírita inspirada e baseada na palestra de Arthur Valadares. Ele realizou uma palestra muito semelhante em novembro de 2024. Arthur Valadares realizou palestra sobre a perfeita alegria na cidade de Patos de Minas, em Minas Gerais. E hoje nós vamos pensar juntos sobre isso. E eu vou tentar mais um pouquinho. Vocês me desculpem que tá de cabeça para baixo, mas eu vou deixar assim. Eu, na tentativa de acertar, fiz ficar de cabeça para baixo. E na minha vida é assim, às vezes acontece isso. Eu fico tentando melhorar e aí às vezes piora. Mas são as boas intenções e eu vou aprender com isso. Não sei como, mas eu vou aprender. Então tá, meus queridos. Eu gostaria muito que a gente tivesse mais próximo, que de repente a gente tivesse até num círculo, e não eu aqui, parecendo que eu sou a detentora da verdade, porque eu não sou não. Mas vocês fiquem à vontade. Mas se eu pudesse, eu gostaria que a gente estivesse mais próximo e até no movimento mais circular. Então, meus queridos amigos, boa noite. E que Jesus abençoe a todos nós mesmos. Nós encarnados e nós desencarnados. E que nós possamos sentir envolvidos pela sublime paz. E que nós nos sintamos fortalecidos para a caminhada. Que caminhada? A caminhada evolutiva. E que nós possamos hoje sentir os nossos corações consolados. Consolados pelo nosso Criador, consolados pelo nosso Mestre Jesus. E que essas reflexões sejam úteis para todos nós. E que nós possamos compreender os caminhos que o Mestre Jesus nos ensinou. E que a gente possa refletir nessa noite sobre onde está a perfeita alegria. Aonde que está a perfeita alegria? Aonde que está? Onde, gente? Porque nós corremos tanto atrás da perfeita alegria e nós vamos refletir acerca da figura de Francisco de Assis. Então, esta reflexão está em torno de uma obra biográfica em que o emissário de Cristo, Francisco de Assis, tem um pequeno livrinho chamado Fiorette de São Francesco, que tem algumas historinhas de Francisco de Assis. Aí eu fui pesquisar sobre esse livrinho, aí a gente encontra esse livrinho na Amazon, no Mercado Livre, em bastante lugares a gente encontra. E eu já fiquei bem interessada. Então, nós podemos ter acesso a esse livretinho que alguém escreveu sobre Francisco de Assis. Então, a verdadeira grandeza oculta em torno da simplicidade e da aparente pequenez de uma estrela que brilha, vivenciando a mensagem de suas histórias, a mensagem do Cristo. Então, Fiorette de São Francesco, ele fala, segundo Arthur Valadares, Fiorette são representações de florzinhas de Francisco de Assis. Então essas florzinhas, as florzinhas são encantadoras por suas belezas, são tão pequenas, são tão singelas, mas é um adorno, é um encantamento e faz com que nós tenhamos na nossa crosta o embelezamento. Então, Francisco de Assis
é conhecido por sua simplicidade, por sua amorosidade. Então, as suas vivências são representadas por pequenas florzinhas. Então, conta-se em certa feita que Frei Leão e Francisco de Assis saíam da cidade de Perúdia para Santa Maria dos Anjos, que é uma outra cidade, onde Francisco de Assis havia ouvido seu chamado. Eu suponho que ouvir sobre algo mediúnico, em que ele ouviu: reconstrói a minha igreja. E ele pensou se tratar de uma igreja em que ele passava constantemente, uma igreja que estava em ruínas. E então ele começa a juntar pedras para a melhoria da construção, da edificação das paredes daquela igreja que estava em ruína. Porém, com o passar do tempo, mais tarde ele vem notar e perceber que a construção da igreja que se referia, em outras palavras, seria uma proposta do Evangelho, e não uma construção física tão somente, mas a construção da igreja através do Evangelho, que é uma proposta do Evangelho, através da sua abnegação e simplicidade e a disposição do sacrifício e amor. Então, em certa ocasião, Francisco de Assis e o seu companheiro de jornada, Frei Leão, caminhavam um pouco à frente de São Francisco. Aliás, Frei Leão caminhava um pouco à frente de São Francisco. E sentiam frio e fome. E eles, naquela situação de dificuldade, daquele momento, Frei Leão diz: Pai Francisco, me diz o que é essa perfeita alegria? E aí, eu gravei uma musiquinha que faz o resumo dessa história. Eu vou tentar colocar. Se não der certo, vocês me perdoam. Mas eu vou tentar. Alguém falou alguma coisa? Vou tentando, pessoal. Tentando e errando e tentando de novo. Se sair só o som, eu já vou ficar feliz. Tem um vídeo, mas não está aparecendo, então vocês ouçam com atenção, meus queridos. Cai a tarde de inverno impiedoso em Francisco e Leão sobre a neve caminhão. Frei Francisco chama Leão, toma se queres saber o que é a vida. Se nós tivermos a graça de Deus, de pegar o Evangelho e a cruz, e por homens discípulos, dá para ver?
fazer ver a cegos a coxos. Eu vou começar e vou tentar fazer uma leitura, porque esse pequeno vídeo, eu achei que ia ser um sucesso e vocês iam poder ver e a gente ia poder alcançar o volume com clareza, mas não deu certo. Então, eu vou tentar fazer a leitura. A perfeita alegria. São Francisco. Cai a tarde de inverno impiedoso, e Francisco e Leão sob a neve caminham. Vão tornando a Santa Maria, com fome e com frio, ao final de outro dia. Frei Leão vai na frente ligeiro. Frei Francisco o chama e lhe diz: Frei Leão, toma nota se queres saber o que é a perfeita alegria. Se nós tivermos a graça de Deus, de pregar o Evangelho e a cruz, e por obras e exemplos pudermos levar a Jesus. Convertermos os homens à fé, até mesmo os de mau coração. Frei Leão, isto ainda não é a perfeita alegria. Imagine, Leão, que Deus nos tenha dado a graça de todos curar. De fazer a cegos, a coxos andar, surdos ouvir e mudos falar. E que até os demônios fugissem ao comando de nosso olhar. Se falássemos todas as línguas com o dom de bem comunicar, transformando os reinos da terra em reinos de paz. Se soubéssemos toda a ciência, os segredos da terra e os segredos do mar, Frei Leão, isto ainda não é a perfeita alegria.
Mas então, Pai Francisco, o que é a perfeita alegria? Se ao chegarmos ao nosso convento e batermos depressa, Se chegarmos ao nosso convento e batermos depressa, esperando entrar, e o porteiro do lado de dentro, ao invés de abrir, põe-se assim a falar: quem sois vós que assim importunas nesta hora nos incomodais? Somos nós, teus irmãos, Frei Leão e Francisco, que chegam e queiram entrar. Frei Leão, se o porteiro disser que é mentira e que não abrirá, que encontremos um outro lugar em um canto qualquer. E se nós, diante da porta fechada, sob a noite e a neve que cai, conservamos a paz, isto é a perfeita alegria. Mas se nós insistirmos em pranto, que abra, que tenha piedade de nós. Com fome, tão necessitados, na noite não temos consolo e lugar. O porteiro sair, empunhado o bastão a gritar, bater em você e em mim, muito mais nos deixando no chão a chorar. E Frei Leão, se for Deus, que tal faz, que nos deixa na noite na cruz. Se entendermos que esse abandono imita Jesus. E se nós, diante da porta fechada, sob a noite e a neve que cai, conservemos a paz, isto é a perfeita alegria. Portanto, essa história que resumidamente saiu de improviso, não exatamente como eu gostaria de ter feito o melhor, mas não foi exatamente o planejado. Mas isso é apenas uma oportunidade de reflexão em que quantas são as vezes em que nós nos organizamos mentalmente e nem sempre as coisas vão sair como nós gostaríamos. E o que esse trecho em que a musicalidade, ela representa algo, ela representa para cada um de nós um contexto. O que este servidor, o que este trabalhador no bem vem nos ensinar através da sua historieta? O que ele traz para nós através dessa música, dessa historinha que nós podemos esquecer ou podemos tirar para nós um aprendizado? Então, nós vamos entendendo um processo de desafios, de experiências desafiadoras, de dores, de dificuldade, que todos nós vamos enfrentando. Portanto, como acabou de citar aqui nesse trecho desta musicalidade, imagine que, impelidos pela fome e pelo frio, como que nós vamos passar por esta fome, por este frio da experiência, que lógico que para cada um de nós vai vir transfigurada de uma vivência diferente desta. Mas não por acaso nós temos aqui uma vivência
de um trabalhador, mas a nossa vivência de dor, a nossa vivência de experiência desafiadora, ela também vai vir acompanhada de frio e de fome em nosso contexto, em nossa imaturidade. Então, Francisco de Assis nos fala sobre o bom ânimo, porque bem no final, não sei se vocês conseguiram conduzir a concentração, mas ele diz, se ao final de dor, da dificuldade, se nós conseguimos manter a paz, se nós conseguirmos manter o equilíbrio diante da experiência de dor, nós vamos atravessá-la com mais tranquilidade. E então, nós não vamos ficar nós não vamos ficar nos autoflagelando. Eu esqueci a palavra, mas lembrei. Porque às vezes nós nos autoflagelamos em condenação a nós mesmos, em condenação a uma circunstância, a alguém. E eu ouvi uma frase que eu não sei exatamente aonde, mas ela diz que a dor, ela é inevitável. Nós vamos todos passar pelo processo de dor, mas o sofrimento é opcional. E o que é esse sofrimento? É a gente ficar mastigando, a gente ficar remoendo e falando e nos alimentando daquela dor, daquele sofrimento, aliás. Então, a possibilidade de pacientemente suportarmos todas as penas, as injúrias e o mal-estar, com bom ânimo e boa vontade, isso é a perfeita alegria, porque nós vamos sofrer menos. E isso é um presente para nós mesmos. Porém, isso soa muito estranho para nós. Isso soa tão estranho, isso soa tão distante da nossa realidade, porque isso não faz sentido nenhum. Porque nós vamos reclamar, nós vamos nos lamentar, nós vamos culpar alguém, nós estamos prontos para achar um culpado, nós estaremos prontos para apontar o dedo. Então, vamos tentar codificar aqui e entender a profundeza dessa lição. E Francisco de Assis segue o ensinamento. A possibilidade de pacientemente suportar todas as injúrias, o mal-estar, com bom ânimo, certamente será algo que para nós ainda não faz muito sentido. Não faz sentido. Porque nós buscamos o imediatismo, nós buscamos o prazer em algo pueril e algo que está relacionado à matéria e algo que está relacionado, muitas vezes, à dopamina, a prazeres imediatos do corpo e da matéria. Nós não estamos ainda amadurecidos o suficientes para buscarmos a verdadeira felicidade. Eu lá quero saber da felicidade espiritual, eu quero paz, sossego, dinheiro, alegria, mas se nós estamos aqui agora, é porque nós temos a possibilidade da reflexão e nos tornarmos espíritos mais amadurecidos, evoluindo através das experiências de dor, que fará com que cada um de nós aprenda com elas. Portanto, essa alegria que São Francisco traz, ela é destoante do que nós associamos de alegria. O que é alegria para nós? O que é alegria? Será que a gente sabe o que é a felicidade verdadeira? O que é alegria? Será que nós sabemos?
que nós remetemos à alegria? Nós somos tão infantis, somos tão imaturos, que nós relacionamos a alegria e a felicidade a qualquer coisa que nos afaste do processo que nos faz crescer. Porque trazendo para o nosso plano, associaremos a alegria à euforia, prazer sensorial, e muitas vezes há uma injeção de dopamina. Em um cenário, muitas vezes, que não é favorável para o nosso crescimento, não é favorável para a nossa evolução. É bem ali que a gente quer estar. É bem naquele lugar de comodidade, naquele lugar onde nós não crescemos. Por alguma razão, o desconforto nos faz estar atentos, nos faz repensar. E para a maioria de nós, a felicidade está atrelada, como já foi dito, ao corpo e à matéria. E se há o prazer corporal, para nós há a alegria. Então nós precisamos mudar o foco, saber exatamente o que a gente quer, para uma mudança de perspectiva. Mas mudar de perspectiva, fazer essas mudanças é cansativo, é difícil. E existe uma frase que diz que a maioria de nós não está disposto ao esforço, porque esforçar-se dá trabalho. E o que Francisco está propondo com esta pequena historieta? Abertura de horizontes. Que horizontes são esses? Qual que é a natureza da nossa amizade com o Mestre Jesus? Qual que é a natureza da nossa amizade com Jesus? Eu nem sei se nós temos amizade com Jesus, eu não sei. Porque às vezes nós estamos tão ensimesmados, nós estamos tão preocupados com adquirir o dinheiro, nós estamos tão ensimesmados em nós mesmos, a preocupar-nos com o nosso orgulho, com a nossa incapacidade de sair do pedestal, que nós temos a dificuldade de reconhecer a amizade de Jesus para conosco e não alcançar a amizade nossa para com Jesus. E aí, em 1515, existe uma jovem chamada Teresa Sanches, nascida na cidade de Ávila, na Espanha. E Santa Teresa, ela é filha de pais ricos. E ela sai de sua casa e resolve trabalhar para o bem. E ela, então, fica conhecida como Santa Teresa d'Ávila. E ela trabalhava, caminhava e ia a lugares bastante distantes, às vezes a pé, às vezes ela usava mulas, e ela ia a muitos lugares, em montanhas, e muitas vezes ela tinha a sua saúde debilitada. Né? Naquele tempo não tinha os carros como o conforto que nós temos hoje. E aí, em suas jornadas, ela atravessava um rio. E a correnteza engoliu. E ela já estava quase se afogando. Quando ela estava prestes a se afogar, de fato, ela foi salva. Ela sentiu uma mão que se estendeu a ela. E ela, comovida e grata, ouviu as palavras que vinham em sua direção, que ela acredita ser do Mestre Jesus. E ela ouviu: está vendo, Teresa, como trato os meus amigos, os meus discípulos mais queridos? E ela não resistiu e apelou para o seu senso de humor. Ah, Senhor, compreendo, porque tendes tão poucos amigos. Portanto, naquele momento, ela usava da sua simplicidade, da sua singeleza,
E, por necessidades evolutivas, precisamos passar por inúmeros problemas. Então, para que a perfeita alegria nos alcance e não alcance os nossos desejos, temos a oportunidade de vivenciar experiências que são dolorosas. E Jesus disse aos discípulos na última ceia, segundo João. Jesus disse: vós chorareis, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus traz um roteiro. Primeiro, o que nos prepara é a luta, é o suor, é a lágrima, é o esforço, é o empenho. E depois de tudo isso, é uma construção sólida e não suscetível às imperfeições do mundo. E Emmanuel nos diz, no livro Fonte Viva, no capítulo 110, baseado nas Escrituras, em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Mais vale chorar nos aguilhões da resistência do que sorrir nos narcóticos da queda. O que são narcóticos? Narcóticos é tudo que entorpece, é tudo que nos anestesia de algum modo. Portanto, quantos de nós, muitas vezes, enganados por nós mesmos, estamos sorridentes, julgando-nos triunfantes. Muitas vezes estamos sobre prazeres desequilibrados, envolvidos na inconsciência e na insensatez. Portanto, a consciência tranquila é a base da alegria imortal. Considerando-nos muitos, a partir do nosso olhar de espíritos imortais, muitos nos considerarão tolos, covardes e até ingênuos em acreditar numa vida após a morte, em acreditarmos em algo muito maior do que apenas a matéria. Mas é uma luta que vem em relação a nós mesmos e de superação. Portanto, o auxílio do Pai, do nosso Criador, a essa terra estéril que são os nossos corações humanos, e necessitados de aprendizados. Deus espera a contribuição e a colaboração de cada um de nós. Portanto, que tenhamos força para lutar contra as sombras da nossa inconsciência e da nossa insensatez. Queridos, agora nós vamos para a prece, em seguida nós vamos para o passe, e caso alguém sinta necessidade de um atendimento fraterno, estamos à disposição.